Oh, oi! Aceitam um chá? Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Eloá e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre Alice no País das Maravilhas. Já convido você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever, dá like e compartilha o vídeo com seus amigos. Bom, gente, mesmo você que não leu o livro de Alice no País das Maravilhas, com certeza já sabe aí da história, de ter ouvido falar, de já ter visto as animações, né, filmes, animação da Disney da década de 50, que é a que eu mais gosto, quanto também os filmes do Tim Burton, Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, porque sim, esse livro aqui ele tem realmente uma continuação, escrita pelo mesmo autor, o Lewis Carroll. Eu trouxe para vocês aqui com ilustração essa edição linda, maravilhosa que eu tenho da Dark Side Books. E ela, além de ela ser em capa dura, gente, a capa ela é com aquele material um pouco emborrachado, sabe? Ela é muito linda. É de uma coleção de livros aí da Alice, né? Tem a edição deles também para criança, né? Especificamente para crianças. Tem uma outra edição com outras ilustrações. Essa daqui é a versão clássica. Por que será que eu escolhi, né? Olha só, folha de guarda, né? Tem a ver aí com as cartas, né? Que são descritas na história. Olha, ele é todo ilustrado. São lindos os desenhos. Ó, cada capítulo tem a sua ilustração, né, específica. No final dessa edição também é apresentado ao leitor um poema de Lewis Carroll, né, o Fantasmagória. Como o próprio nome diz, é um poema aí de fantasmas. Temos também fotos do autor. Aliás, ele era fotógrafo também. E como o meu vídeo já diz, eu vou trazer para vocês aqui algumas curiosidades, já que eu creio que a maioria de vocês já saiba da história realmente, né? Mas muitos não devem saber de algumas curiosidades. Então temos fotos aqui também da nossa Alice, porque sim, eu vou começar falando para vocês que a Alice, protagonista aqui da história, ela foi inspirada realmente em uma pessoa, gente, em uma garotinha na época. Ok, vamos começar aí então pelo começo, como que a história surgiu. O autor desse livro, né, o Lewis Carroll, que é aí um pseudônimo para o Charles Dodgson, ele era um exímio matemático de 24 anos e ele lecionava em uma instituição, né, aí então na Universidade de Christchurch, muito conhecida de vocês também por J.K. Rowling, né, a autora da saga Harry Potter, ter se inspirado aí nas dependências dessa universidade para criar Hogwarts. O fato, então, é que o autor de Alice no País das Maravilhas vai conhecer a família de Alice na Christchurch, né? O novo deão aí da instituição, ele vem com a sua família para Oxford. Então o autor, ele vai se afeiçoar muito à família, né? Ele vai ficar amigo aí desse novo deão e ele vai se encantar pelas filhas dele, né? No caso, na época, 3 filhas e um menino. Bom, Lewis Carroll, né, ou Charles Dodgson, ele na época já era muito apegado às crianças, né? Ele gostava desse convívio com crianças, né? Então, com a família de Alice, e ele se encantou por ela, literalmente. Por ela ser uma menininha aí cheia de energia, muito inteligente, muito sapeca aí para a época. Então, um belo dia, essa família estava passeando de barco junto com esse professor, né, esse matemático, e por ele gostar muito desse convívio familiar, né, esse convívio com as crianças da dependência da universidade, ele gostava sempre de estar brincando com elas e estar contando histórias. E foi então aí nesse passeio que surgiu a história da Alice. Por quê? Porque as crianças, elas já estavam entediadas, né, com o passeio, e elas queriam ouvir histórias. E o que aconteceu? O nosso professor inventou ali
na hora a história de Alice no País das Maravilhas. E diga-se de passagem, o primeiro nome aí das nossas aventuras de Alice foi As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo, porque realmente a garotinha, ela cai aí numa toca de coelho, né, como se fosse um buraco de minhoca, e vai parar para o centro da Terra. A Alice curtiu tanto aí a história, que era protagonizada por uma menina de mesmo nome, né, do mesmo nome que o seu, que ela pediu então que o professor escrevesse a história e enviasse para ela. E realmente foi o que ele fez. Em 1864, ele enviou para Alice o manuscrito de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo. Mas só um ano depois, em 1865, é que realmente a história foi aí publicada, só que ele trocou o nome, ele colocou As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, porque no Reino Subterrâneo dava a impressão de alguma coisa, sei lá, de uma espécie de garimpo, uma coisa muito obscura. Então, o subterrâneo, o underground, foi aí trocado então por Wonderland, né? Uma coisa mais alegre, né? Que aqui no Brasil ficou País das Maravilhas, então. E esse novo exemplar, então, já levava aí o seu pseudônimo, né? Lewis Carroll. E a história já de cara fez tanto sucesso entre adultos e crianças já naquela época que ele recebia cartas de fãs, né, críticas positivas, só que ele pegava e falava que ele não tinha escrito essa história, que ele não era Lewis Carroll, e ele devolvia então toda essa correspondência de volta aos remetentes. Passaram-se alguns anos e em 1871 então ele lançou aí também a Alice através do Espelho, que é um pouquinho diferente aí desse reino subterrâneo, que a Alice encontra no primeiro livro. Ela também encontra, né, aí são 6 meses depois da primeira história, né, que se passa aí esse contexto do segundo livro, mas esse reino encantado está um pouquinho diferente. Ele está aí às avessas, como se visto realmente através de um espelho, só que do outro lado, não sei se vocês me entendem. E um pouquinho diferente do primeiro livro, que nós temos aqui toda essa referência, né, do baralho de cartas. No segundo livro, a Alice vai se deparar aí com um jogo de xadrez, onde cada vez que ela avança uma casa, o jogo muda um pouquinho aí, fica totalmente diferente onde ela se encontra. Bom, tanto quem já viu os filmes como também já leu o livro, então deve estar começando a entender o porquê de toda essa referência de raciocínio lógico e jogos de palavras e várias coisas deixadas aqui nas entrelinhas para o leitor ir desvendando, porque claro, o autor ele era um matemático, como eu já disse. Então, já que no primeiro livro iremos encontrar várias passagens geniais aí com vários trocadilhos, com duplos sentidos, jogos de palavras, e a Alice se depara aí com situações que ela tem que usar o raciocínio lógico aí para sair de algumas enrascadas, de algumas situações. Mesmo vocês já sabendo aí o enredo da história, pelo menos por cima do que se trata, né? Mas vamos lá, né? Ao enredo, então. A Alice aí está com sua irmã na beira de um lago com sua gatinha Dinah, e ela está um pouco entediada aí porque sua irmã está lendo um livro que, segundo ela, é entediante, porque não tem nenhum tipo de figura, não tem nenhum atrativo aí para uma criança de sua idade, né, para uma criança de 7 anos. E ela vai ficar então fazendo uma coroa de flores e tudo mais distraída, quando de repente ela se depara aí com uma situação bem inusitada, bem diferente. Ela vê passar um coelho branco. Até aí tudo bem, né, gente? Só que esse coelho, ele está reclamando muito que está atrasado, está segurando um relógio de bolso e usando um colete. E o que vai acontecer então, ela vai seguir esse coelho para saber o porquê ele está tão atrasado. Então ela vai seguir o coelho até a toca dele, só que o que ela não esperava é que o quê? Ela iria começar a cair como se fosse num poço, num lugar subterrâneo realmente. E ela vai começar a cair, e não vai encontrar o chão até então. Ela vai começar a cair e encontrar várias coisas aí pelo caminho inusitadas, como armários, livros,
potes de geleia e vai caindo, caindo. E nós já começamos a nos deparar aí com alguns medos de infância, né? Por exemplo, medo de se machucar, medo da morte, porque ela fica a todo momento pensando: nossa, o que será que vai acontecer quando eu chegar até o fim desse lugar, desse poço, desse túnel? Será que eu vou me estatelar lá embaixo? Será que eu vou morrer? O que será que vai acontecer? Bom, finalmente ela cai, ela chega lá embaixo, ela cai em gravetos e várias folhas de árvore, né, o que amortece sua queda. E ela começa a procurar o coelho novamente. Aí ela o vê e sai correndo atrás. Ela vai chegar numa sala cheia de várias portas para ela escolher aí qual caminho ela deve seguir. Como se fosse uma metáfora aí, né, realmente para a vida da gente, né, para as nossas escolhas, que caminho devemos seguir. Aí ela se depara então com uma mesa toda de vidro, né, o tampo de vidro, os pés da mesa de vidro, e ela vê uma chave em cima dessa mesa. E ela começa a procurar a porta. Só que a porta, que é a dona aí dessa chave, ela é muito pequenininha, a Alice não tem como passar, realmente só o coelho conseguiu passar por ali. E aí ela vai começar então a ficar muito triste, vai começar a pensar: poxa vida, bem que eu poderia ser um pouco menor para poder passar aí nessa porta. E o que acontece? Eis que aparece um vidrinho em cima dessa mesa, escrito "Beba-me". Só que ela é uma menina muito esperta e muito perspicaz. Ela começa a olhar o vidro, ver se não está escrito veneno, né? Porque, como eu já disse, ela é super cautelosa aí, né, com sua vida. Aí ela vê que não está escrito veneno em nenhum lugar do frasco e ela fala: bom, já que tá pedindo, né, vou beber. Aí ela bebe um pouquinho do conteúdo e acontece o quê? Ela começa a diminuir de tamanho e ela fica pequenininha para poder passar na porta. Só que aí ela esqueceu a chave lá em cima da mesa. Ai, gente. E aí então ela se depara com mais uma situação difícil para ela conseguir contornar. E ela vai então se deparar aí na mesinha de vidro novamente com uma caixinha que contém um pequeno pedaço de bolo dentro e na caixinha está escrito "Coma-me". Ela então analisa também a caixinha, acha que não vai acontecer nada demais e come aí o bolo. Aí o que acontece? Ela aumenta novamente de tamanho e consegue aí pegar a chave, até que enfim, para conseguir abrir a pequena porta do coelho. Aí o que vai acontecer? Ela bebe de novo só um pouquinho da garrafa, fica pequenininha de novo, já com a chave em mãos, consegue abrir a porta e finalmente entra aí no País das Maravilhas. Já ali então dentro do País das Maravilhas, né, de cara aí ela já vê um enorme jardim muito bonito. Ela avista o coelhinho branco de novo e vai atrás dele. E aqui nesse reino encantado, então ela vai encontrar diversas criaturas muito peculiares, muito esquisitas, com um papo muito estranho, mas como ela é muito esperta também, ela vai conseguir aí dar o seu jeitinho de sair de todas as situações difíceis em que ela irá se encontrar. Ajustando aí um pouco o foco da nossa lente, olhando nas entrelinhas, esse crescimento dela repentino e cresce e diminui e tudo mais, é como se fosse uma referência aí à fase de crescimento das crianças mesmo, onde elas ficam desajustadas, estabanadas, não entendem muito o que está acontecendo. Tem até uma passagem aqui que retrata muito bem isso. Olha só o que ela diz: poxa, está tudo tão esquisito hoje e pensar que ontem as coisas estavam normais. Será que passei por alguma transformação durante a noite? Deixe-me ver. Será que acordei igual? Tenho a vaga impressão de que despertei me sentindo um pouquinho diferente. Mas se não sou a mesma, a pergunta que não quer calar é: quem sou eu então? Ou seja, nós temos aí então uma reflexão do nosso dia a dia também, né? De como as coisas se modificam e nós, como pessoas, somos modificados a cada instante, a cada dia, temos opiniões diferentes, mudamos de opinião,
Como a nossa querida personagem aqui, a Alice, ela está com esse dilema, então, de quem sou eu? E todas essas mudanças repentinas que acontecem com crianças e adolescentes. E apesar de todas essas charadas e trocadilhos que nós adultos ficamos desvendando aqui durante a leitura, com certeza as crianças também vão amar essa história. A cada momento aqui que a Alice se encontra com determinado personagem, as esquisitices aumentam cada vez mais. Todos eles querem declamar um poema super longo para a menina ouvir, músicas, e ela começa a ficar entediada e ela tem que começar a ir saindo aí pela tangente, mas sempre com muita educação. Aliás, ela tenta usar aqui as regras de etiqueta da era vitoriana a todo momento, só que ela se dá conta que aqui nesse país das maravilhas, isso não adianta de nada, porque cada personagem aqui tem as suas próprias regras. Inclusive, as únicas regras que eles seguem aí um pouco é a da Rainha de Copas. Uma das primeiras personagens que aparece aqui não é muito conhecida das adaptações cinematográficas. É uma duquesa que aparece aqui, que ela tem um bebezinho aí um pouco estranho, que seria uma porca. Uma porquinha aí é o bebê da duquesa e ela trata como se fosse uma criança mesmo, só que ela não trata lá muito bem, não. E ela tem a cabeça aí enorme também, assim como da Rainha de Copas. Bom, depois que ela tem aí uma conversa muito esquisita com essa duquesa, aí ela começa a andar. E os outros personagens que ela encontra, então, pelo caminho já são um pouco mais conhecidos aí, né, da história, que são a lagarta, que fica aí conversando com ela por vários enigmas. Um dos personagens aí que é um velho conhecido de todos vocês que já leram a história ou já viram os filmes também é o famoso gato de Cheshire, ou Cheshire, não sei como se pronuncia. Ele, o seu nome tem origem por conta do lugar onde nasceu o autor da história. E esse gato, ele é gato dessa duquesa esquisita que ali se encontra. E ele também recebe esse nome porque diz a lenda que os gatos que moravam aí nesse condado, aí nesse lugar Cheshire, eles eram todos muito sorridentes, muito felizes, porque lá não faltava leite. E diga-se de passagem, esse gato é um dos meus personagens preferidos. Logo de cara, aí, quando a Alice começa a conversar com ele, quando ela sai correndo da casa da duquesa, olha só o que esse gato já solta. A Alice, então, já está tentando sair aí desse lugar todo doido que ela está encontrando, e ela vai toda inocente perguntar então para o gato: "Poderia, por gentileza, me dizer para onde devo ir?" "Isso depende de aonde quer chegar", respondeu o gato. "Tanto faz", disse Alice. "Então qualquer caminho serve, desde que eu chegue em algum lugar", explicou Alice. "Chegará longe, com certeza", respondeu o gato, "contanto que caminhe bastante." Diante dessa verdade inegável, Alice decidiu mudar de assunto. "Que tipo de gente mora por aqui?" "Naquele lado", respondeu o gato, esticando a pata direita, "mora um chapeleiro." "E naquele", apontou com a pata esquerda, "uma lebre de março." "Tanto faz visitar um ou outro, os dois são malucos." "Mas eu não quero me meter com gente maluca", declarou Alice. "Ah, isso é inevitável", disse o gato. "Somos todos malucos aqui. Eu sou maluco, você é maluca." "Por que diz que eu sou maluca?", indagou Alice. "Só pode ser", disse o gato, "ou não teria vindo parar aqui." Ou seja, chamou a coitada aí de maluca na cara dura. E a Alice já estava com medo aqui também de se meter com gente maluca, porque ela sabe que não é boa coisa. Aqui nesse trecho, então, que eu acabei de ler, nós vemos que são citados a lebre de março e o chapeleiro louco. Só que isso também tem uma explicação aí da época. Olha só, por isso que eu falo para vocês, leiam os rodapés, os textos de apoio. A explicação vem já aqui no rodapé. O nome do personagem, né, aí da lebre de março, tem como referência, olha, a expressão louco como uma lebre de março, marcando um mês como o início do período de acasalamento das lebres na Europa. E o chapeleiro maluco tem uma origem semelhante,
a expressão louco como um chapeleiro, pois os chapeleiros costumavam usar mercúrio na confecção dos chapéus e sofriam as consequências da exposição prolongada ao vapor do metal e das colas que eles utilizavam. Então eles tinham aí uma intoxicação e ficavam viajando aí na maionese. Ok, então o caminho aí que a Alice decide seguir é o para casa da Lebre de Março. O que ela não contava é que o chapeleiro louco estaria lá tomando um chazinho junto com a lebre. E já quando ela se depara então com o quintal da casa da lebre, ela vê uma mesa enorme posta para várias pessoas, com vários lugares aí, e ela vai se aproximando. E já de cara o chapeleiro louco já taca na cara dela: não, 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 não tem lugar, não tem lugar. E a menina já vai olhar e vai falar: mas como não, minha gente? Tem 300 milhões de lugares aí na mesa, como assim não tem lugar? E a conversa deles vai ser o mais maluca possível, né? Eles vão ficar a todo momento oferecendo chá para essa menina, eles vão oferecer até vinho para ela, mas ela vai olhar e não vai encontrar, ela vai falar: não estou vendo vinho. Aí a lebre vai falar: é porque não tem. Então por que você ofereceu, não é mesmo? Bom, maluquices à parte, aí ela consegue sair desse chá interminável, até que ela vai se deparar com alguns personagens que são literalmente cartas do baralho. E essas cartas de baralho, elas fizeram alguma coisa aí com o jardim da rainha, que a rainha de copas, né, ela não vai gostar muito não. E o lema dela é: cortem a cabeça. Aí o que vai acontecer? A Alice, então, ela vai ajudar essas cartas aí do baralho a se safar da punição e vai acabar entrando no jogo de croquis da rainha. Só que até esse jogo aí, como tudo que tem aqui no País das Maravilhas, é tudo às avessas, tudo doido, tudo sem pé nem cabeça. E o que vai acontecer? Como a todo momento a nossa pequena heroína aí tenta colocar a etiqueta vitoriana e acaba em nada, ela está jogando lá o jogo e ela faz alguma coisa aí que a rainha acha que é contra as regras. Pronto, tá feita a balbúrdia. Ela vai aí ser julgada sem antes ter um veredito, e a pobrezinha aí, então, que não fez nada demais, vai ser sentenciada ao famoso cortem-lhe a cabeça. Mas aí o que acontece? Ela vai ter nos bolsos ainda um pedacinho de um cogumelo aí da lagarta, que vai fazer ela crescer e ficar do tamanho normal. Só que o tamanho normal dela já é bem maior que o tamanho das criaturas aqui desse reino encantado. Então ela se cansa aí nesse momento de ser tão educada o tempo todo com todas essas pessoas malucas aí. E ela sofre um rompante aí e bate a mão no baralho de cartas e fala: vocês são apenas cartas de baralho e não sei o que. E eles ficam todos assustados com ela. Mas aí o que ela não sabia é que, como ela engoliu também o pedaço aí de cogumelo que fazia ela diminuir de tamanho, depois ela começa a diminuir de tamanho. E as cartas de baralho vão começar a correr atrás dela e vai ser aquela confusão. Quando de repente ela vai acordar, né, gente? Porque desculpa aí o spoiler, mas você já deve saber, né? Ela vai acordar aí de um sonho maluco que ela estava tendo na beira daquele riozinho em que ela estava com a irmã lá no começo da história, em que a irmã está lendo aquele livro sem figura nenhuma e vai contar todas essas maluquices aí do seu sonho para a irmã dela. É inevitável, então inegável falar que essa é uma história que transcende gerações, que crianças e adultos ficam encantados, que foi também antecessora e madrinha de histórias como Pinóquio e Peter Pan. Outra coisa que tem de muito legal aqui nessa edição da Dark Side é um dos vários poemas de Lewis Carroll, que é o Fantasmagoria. Ele é um poema aí dividido em 7 cantos, ou seja, bem extenso. E se era para ser aí um poema tenebroso e de fantasma, para meter medo, falhou um pouquinho aí porque eu não achei não. Apesar de falar de muitos seres místicos aí, de fantasmas, né, ter essa referência, de falar de goblins, esse povo aí da época do século XIX adorava falar de um goblin, né, de fadas, de duendes, de elfos.
Então, o que acontece? Nessa narrativa aqui do poema, um senhor, ele está chegando na sua casa já tarde da noite para fazer a ceia, né? E ele encontra, então, um fantasma, só que ele se assusta aí de primeiro momento, mas depois isso passa, ele começa a conversar com esse fantasma vira amigo dele aí nessa noite. Então o fantasma começa a explicar, então aí no papo aí dos dois, de como ele faz para assombrar as casas, as mansões, castelos, e como é a hierarquia aí deles, né? Por exemplo, o espectro é o primeiro aí que tem direito de assombrar a casa. Se o espectro não pode ou não quer, aí que vem os fantasmas. Se não dá para o fantasma, aí vem o goblin, aí depois vem as fadas e tudo mais. Até mesmo Shakespeare acaba sendo citado aí nesse poema. Ele é então um poema sim interessante, mas não assusta muito não. Mas o que você talvez não saiba é toda a polêmica que gira em torno aí do autor de Alice no País das Maravilhas. Como eu já havia mencionado para vocês no começo do vídeo, Charles Dodgson, né, o nosso Lewis Carroll, ele lecionava matemática então na Christ Church e a infância dele já foi muito dura porque ele era um menino gago, né, uma pessoa gaga, e os pais dele eram bem rígidos. Ele estudou muito tempo em casa, não tinha muito afeto, ele não brincava com muitas crianças e ele ficou então uma pessoa muito introspectiva. Então muitos estudiosos dizem que a predileção aí por ficar no meio dos pequeninos era porque ele tinha esse coração ainda aí de criança e porque ele foi muito maltratado, digamos assim, na infância, né? Ele não teve todo esse convívio social, familiar, ele era uma pessoa muito fechada. Então ele via na alegria das crianças aí um motivo também para contar histórias e tudo mais. Mas como eu disse, ele também era um ótimo fotógrafo e ele tirava fotos diversas de paisagem, de pessoas como um todo, só que a predileção dele aí era pelas crianças. E por mais que digam que olhemos essas fotos e essa predileção dele pelas crianças com um olhar de século XIX, porque naquela época tudo isso era meio que normal, essas fotos um pouco mais ousadas, essa então é uma questão aí um pouco mais delicada, se for analisada mais a fundo. E não ajuda em nada ele ter seus diversos diários aí adulterados, porque segundo muitos estudiosos, algumas páginas de seus diários foram arrancadas, inclusive as páginas onde contam o porquê do rompimento aí dessa amizade com a família da Alice. Muitos dizem que foi porque ele queria ter um affair aí com a governanta da família. Alguns falam que esse affair era com a própria mãe das meninas, e outras pessoas dizem que realmente o interesse dele era nas meninas. Bom, mas o que eu sugiro então que cada leitor faça é seguir aquele exercício de separar o autor da obra, deixando então Lewis Carroll no cantinho dele ali, no mundo subterrâneo em que ele criou para si, e deixe resplandecer a nossa pequena heroína Alice, e que ela realmente seja então aí a protagonista da história. E aí, gostou do vídeo? Tinha algumas coisas aí que realmente vocês não sabiam? Se você gostou, então não esquece de deixar o like e compartilha aí com todos os seus amigos, ajuda muito o canal. Encontro você então no meu próximo vídeo. Até lá, tchau!